Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber um amigo aqui no Jornada, Marcelo Rondon. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Helena. Obrigado, muito feliz. Obrigado pelo convite, de coração. De coração. É bem com o coração que eu tô aqui hoje, porque eu ando pensando, Rondon, numa coisa que a gente nem teve tempo ainda de conversar sobre isso. Então, eu vou te contar aqui, gravando junto com todo mundo ouvindo no Jornada da Calma, que eu tenho pensado muito sobre isso, assim. Sobre como a gente estruturou a nossa vida de um jeito, e eu acho que aí eu penso em sistema de educação, em sistema de trabalho, em correria do dia a dia que basicamente se mostrou insustentável. E tem se mostrado insustentável, mas eu sinto que a gente está batendo cabeça falando, não, mas peraí, vamos tentar dar um jeito aqui, aí vai dar um jeito, a gente vai conseguir fazer isso funcionar. E principalmente pensando em ambiente de trabalho, assim, né? Ou qual é o tamanho que o trabalho tem na nossa vida também. E eu sinto, olhando um pouco a sua trajetória, que teve algumas, muitas mudanças, né? Que em algum momento você teve que também olhar para essa insustentabilidade desse sistema. Foi isso que aconteceu, Rondon? Mas talvez inconscientemente no primeiro momento, né, mais no sentido que eu brinco, eu falei, putz, mais no sentido de ter muita bola no estômago em algum momento da vida ali que você fala, peraí, tem algo aqui que não, tem algo que não está muito bem, não está muito certo, né? Então, eu tive uma primeira carreira, né, que eu brinco de 20 anos no mercado financeiro, que é conhecido por ser um ambiente um pouco peculiar, vamos dizer assim, né? Tá sendo modesto, com peculiar. Os boatos são um pouco mais pesados. É, realmente, um ambiente de muito isso que você falou, né? Que você precisa dar conta de tudo, que não interessa outras prioridades que você possa ter. E acho que a vida foi me mostrando, depois de algumas passagens, depois de uma separação, depois de você ter a questão dos filhos, que, peraí, como é que a gente consegue equilibrar todos esses pratinhos de uma forma que fique tudo equalizado, né? Como que você falou, putz, como é que a gente é só trabalho? Porque eu falo muito disso, né? Qual que é a nossa relação com o trabalho? Eu acho que vem muito do processo de educação, daquela, né, do basicão, né? Aprenda tudo, eu sou professor, você é o aluno, você tem que aprender. Como é que a coisa vai caminhando? Então você vai sendo educado mesmo, né, no sentido não bom, se é que isso existe, ou Aham. às vezes a gente é calibrado por um momento. E eu gosto muito de um livro que chama Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, que ele passa um pouco por esse caminho da nossa domesticação, como ele chama. Então, acho que a gente é domesticado literalmente para isso. Escola, trabalha, tem um bom emprego, se mate de trabalhar e talvez tudo lá na frente você possa se aposentar e viver aí uns 2, 3 aninhos mais ou menos antes de ficar doente por tudo aquilo que você, que você construiu, né? Nossa, é Então, exatamente esse o script, né? é muito isso. E acho que talvez eu tenha tido em algum momento da vida, por história, por muitas bolas no estômago, como eu sempre falo, essa questão. E aí tomei a decisão de fazer uma mudança que foi, teoricamente, mais radical em 2018, que foi quando eu deixei o mercado financeiro, para ir olhar a vida de outra forma. Sem saber ainda com que lente, com que panorama, como, enfim, foi muito isso. O pessoal brincava comigo, falava, pô, mas você está indo para onde? Eu falava, para casa. Você vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Era, foi a resposta que eu tive naquele momento. E acho que nesse lance também de começar um processo de autoconhecimento, de acreditar mais na na vida como essência, né? E nesses últimos 5 anos foi muito importante, assim. Acho que de muitas coisas que aconteceram relacionadas também a trabalho, uma mudança, assim, expressiva. Acho que o lance de querer trabalhar diretamente com pessoas, de querer, de alguma forma, ajudar para que os ambientes de trabalho sejam mais acolhedores, sejam mais criativos, né, sejam melhores, de mudar a relação muitas vezes com os filhos, de ter um novo relacionamento com a Luísa hoje, que é minha esposa, tipo, de um outro lugar muito bom, né? Então acho que é um pouco isso, né? Tentar equilibrar todos esses nossos pontos da nossa vida numa coisa que você olha e fala, puta, tá gostoso viver, tá legal. Acho que é um pouco isso, assim. Começou talvez por um sentimento, e acho que hoje eu tenho isso de uma forma mais consciente mesmo, de olhar e falar, putz, espera aí.
eu quero viver dessa forma, acho que é legal. Agora, quando a gente pega, né, da bola do estômago, das muitas bolas no estômago, até essa sensação de, tá, beleza, acho que eu tô entendendo aqui esse jogo e dá para jogar ele de um outro jeito, tem esse momento de ruptura, né, que você contou que aconteceu com você, o primeiro marcante em 2018, e às vezes eu percebo que tem na minha cabeça quase como se fosse uma escapatória, assim, ó. Em algum momento vai ter um sabático. Em algum momento vai ter uma quebra que aí eu não sei. Aí eu vou viajar, eu vou fazer, vou acontecer. Tem essa ideia, assim. Eu acho que a gente construiu um imaginário, né, de o que pode acontecer. É, Só que você fala de sabático, não exatamente desse jeito que eu tô falando, mas sim de momentos sabáticos. Eu queria entender um pouco mais como você chegou nessa construção e o que são, e dá para viver eles ou não dá, assim. É muito legal, né? Porque quando eu saí lá em 2018, teoricamente, eu fiz um sabático, no sentido literal da Uhum. palavra, que estava sem fazer nada né, no trabalho, enfim. Mas não foi, e aí eu parafrasei o Patrick, né? O Patrick Santos, meu grande amigo, você conhece bem também. Já esteve aqui também no Jornada, vale a pena ouvir esse episódio, vamos. E ele fala muito disso. A gente teve uma jornada similar no que foi o nosso sabático, que não é dar a volta ao mundo de veleiro, não foi escalar o Himalaia, mas foi um processo muito de parar e tentar se conhecer um pouco melhor, tentar planejar a vida no sentido não no automático, né? Então, quando eu falo dos momentos sabáticos, que até esse nome surgiu da coluna Tal Felicidade, né? Foi um processo legal ali, sempre procurando aquele momento que eu estava fazendo um mini sabático justamente para tentar escrever sobre isso, né? Estava numa cidadezinha do interior, passando 2 dias sozinho ali, e me veio muito isso na cabeça, né? Então, o que são os nossos sabáticos, né? Eu tenho aqui, inclusive, o livro tá, todos esses post-its aqui, eles estão, isso é o livro. Em algum momento Demais. ele sai, né? E o que é um sabático? É muitas vezes fazer um pouco do que a gente fez no começo aqui, respirar 2 minutos antes de uma reunião para aquietar a mente. Eu vou pegar uma colinha aqui do lado. Criar Uhum. rituais, né? Criar rituais no sentido de colocar na nossa agenda não só 500 reuniões, mas eu vou ter os meus períodos, eu vou ter minhas pausas. Como é que a gente lida com a ansiedade? Como é que a gente lida com as expectativas? Eu acho que tem muito disso, né? Você falou, putz, a gente constrói a nossa vida já cheia de expectativas, cheias de marcos, né? Então, com 30 anos eu tenho que ter isso, com 35, peraí, mas eu casei? Mas se eu casei, eu tive filho, mas se eu não casei, não tive filho, putz, e aí? Tô atrasado, né? Como é que, para dar exemplos aqui, Aham. chega, chega lá a avó, fala, pô, peraí, mas como assim? Não vai ter filho? Não vai, né? Então, acho que se a gente consegue colocar níveis menores de expectativas do que a gente está fazendo, e isso é uma coisa que eu treino muito ainda, muito, muito, e de confiar um pouco nesses movimentos que a vida vai olhar. E foi um pouco do que aconteceu nesses últimos anos, né? Então, eu saí do mercado financeiro, fiquei um período trabalhando numa fintech, que foi o movimento natural, aquele assim, putz, trabalhei 20 anos em banco, e até escrevi um texto sobre isso, falei, pô, me sinto um dinossauro, eu falei, preciso me atualizar. Então, fui para o Vale do Silício, fiz todo esse processo aí de falar, pô, peraí, agora é esse o lance. Então, vou trabalhar em startup, e o caminho natural, eu acabei acompanhando um movimento aí de quase de criação da Monkey, que é a empresa que eu trabalhei, durante 3 anos e meio. E foi um processo muito rico. E vendo esse processo de crescimento, que acho que foram me despertando vários temas no lance de trabalhar com pessoas, né? De olhar e falar, peraí, putz, a gente tem empresas que estão estabelecidas e tem esse ambiente pesado, competitivo, muitas vezes tóxico, que as pessoas estão ficando doentes. E aí eu fui vendo que muitas vezes nas empresas novas, e a gente tem muita empresa nova hoje em dia, né, as startups resolvendo muitas coisas, fala, pô, peraí, como é que a gente faz para de repente elas não irem por esse caminho? E eu percebo que já tem algumas que estão indo. Então é uma coisa que é impressionante. Eu falo que as pessoas vêm com as mochilas muito carregadas, né? Então elas não mudam de trabalho e falam, pera, vou esvaziar, vou chegar com a minha mochilinha ali, levar o mínimo possível para minha sobrevivência, né? Uhum. E isso foi me despertando. E aí eu descobri o conceito da segurança psicológica. Eu falei, pô, peraí, esse negócio tem um nome. Consegui, né, tangibilizar.
fui estudando. Então foi um processo muito de aprendizado e de confiança nas coisas que estavam vindo, né? Quando eu sempre trabalhei na área comercial, sempre vendi, né? E aí chegou um dia que eu olhei e falei, putz, que acho que foi o segundo momento de transição, assim, que faz questão de um ano e meio, dois, de olhar e falar, putz, eu não sei se eu quero mais só continuar vendendo um produto para uma empresa, ou se eu quero abranger um outro escopo, né? E aí sim, trabalhei um período no RH tradicional ali, como Uhum, funcionário, e aí a questão de um ano eu saí, e aí para focar muito nesse lance de desenvolvimento de pessoas, seja com mentorias, a gente nem gosta muito dessa palavra, mas com acompanhamento de pessoas que estão querendo fazer esses movimentos de carreira, que eu faço até junto com o Patrick, e mais recentemente, com a Pri e com a Aline, a gente criou a Um Passo Antes, que é muito isso. A gente quer ser uma empresa de treinamentos, vamos chamar assim, só que olhando as coisas de uma outra ótica, olhando na causa e gerando impacto, né? Então, trabalhando muito nos relacionamentos interpessoais, para que com as nossas intervenções, e a gente gosta muito de o que a gente chama de acontecimentos, né? Então, a gente acredita que os acontecimentos sim geram mudanças nas pessoas. Então foi esse processinho muito acreditando no que vinha mesmo e aceitando, né? Tendo poucas expectativas e calibrando toda essa, né? Calibrando, eu vou super. medindo, eu brinco as bolas do estômago que são o meu parâmetro. É bom que elas não falham, né? A gente é um sentimento muito visceral, então ele sinaliza sempre, né? O que que tá acontecendo, o que que não tá acontecendo. Mas queria te perguntar mais sobre a Um Passo Antes, assim, porque eu percebo que a gente vive nesse fluxo de expectativa, né, que você estava descrevendo antes, querendo sempre estar um passo na frente, né? Assim, tem inclusive essa imagem, né, que quase como se fosse um incentivo, assim, ó, esteja um passo na frente de todo mundo, volta com o bolo enquanto eles estão indo com a farinha. É meio, tem sempre essa. Né? Enquanto eles dormem. É, exato. O que que você faz da meia-noite às 6? Tem essa coisa, né, de um frenesi que a gente topou, sei lá, essa viagem muito louca que parece que a gente tem que estar sempre adiante, né? Que a gente tem que estar sempre antecipando e pensando até em mercado de trabalho, assim. A gente teve recentemente agora juntos no Hacktown lá em Santa Rita do Sapucaí. Eu não assisti nenhuma palestra que falava de inteligência artificial, mas a quantidade de palestra, por exemplo, falando de inteligência artificial e de como o seu trabalho está em risco e de como, nossa senhora, é esse futuro caótico que se antecipa e aí você fala, não, então eu tenho que estar preparado, então eu vou ter que antecipar mais ainda do que as coisas são para poder estar. E a hora que a proposta de vocês com a empresa é falar, não, então peraí, tem um passo antes para acontecer, isso me deixou com a pulga atrás da orelha, assim, sabe? Eu falei, tá, então não é o depois, então não é o na frente, é o antes. O que que você enxerga que tem nesse antes que ele é tão eh, fundamental para o que acontece e para o que pode vir a acontecer? Por que que a gente tem que olhar para esse antes? Eu acho que a gente consegue, pelo menos a nossa ideia, a nossa missão é chegar nas causas, né? Ou olhar as causas e não olhar só o sintoma, né? Porque é muito isso. Quando você falou, tá todo mundo querendo estar na frente, tem até um jargão no mundo das startups que é o tal do FOMO, né? FOMO, que é o Fear of Missing Out. Então é o medo de estar perdendo alguma coisa. Então você gera uma ansiedade, você fala assim, putz, eu estou perdendo quantas ferramentas de inteligência artificial foram criadas essa semana, né? Putz, não sei, então eu já estou. Então você gera um movimento também muitas vezes meio caótico e que vai né, a poeira vai subindo, vai subindo, vai subindo, né? Então quando a Prialine e eu, a gente chegou nesse nome um passo antes, foi muito desse lugar, de olhar e falar assim, peraí, vamos ter que dar um passo literalmente antes, não é um passo atrás, é um passo antes, ele é meio contraditório até muitas vezes o nome, Aham. com esse sentido, de olhar e falar assim, peraí, o que está acontecendo de verdade aqui, né? Vamos baixar essa poeira e com base nesse cenário que a gente enxerga, falar, pô, beleza, agora sim eu posso definir, de repente, dar 3 passos para frente e dar uma acelerada, mas com um alicerce muito sólido, né? Então, Uhum. e a gente acredita muito nisso e na questão das mudanças efetivas. Então, a gente tem vou contar aqui um meme nosso, que a gente falou assim, a gente pode criar uma empresa para que as empresas aproveitem os treinamentos que elas dão.
E acho que todo mundo que trabalha em uma corporação tal, passou por isso. De você fazer um treinamento, uma palestra, um workshop, enfim, o que for. Sei lá, tive um evento de fim de semana e chego na segunda-feira, eu estou exatamente igual. É isso que a gente não quer. Então Sim. sair, fazer com que as pessoas saiam seu kitzinho de ferramentas, vamos chamar assim, debaixo do braço no domingo ou no sábado, e na segunda-feira tenha tido um sentimento mesmo para que elas falem, putz, eu quero aplicar isso. E aí sim a gente consegue gerar mudanças que são mantidas, que são efetivas e que permitem os próximos passos. Então acho que é um pouco Uhum. Uhum. essa a nossa ideia. Sabe que eu estava acompanhando, né? E acompanhando com entusiasmo, né? As conversas suas com a Pri, com a Aline, as trocas que eu estava vendo acontecer e vendo a força que isso estava ganhando, e muito focado, eu acho que quando vocês falam de mudanças efetivas, né, e segurança psicológica que você citou antes, tem muito a ver isso, né? Com qual que é a qualidade das relações que a gente estabelece, como a gente vai para esse qual é que é a nossa postura, né? Quando a gente está lá no treinamento da empresa, num workshop, numa conversa, enfim, tem esse lugar de relação muito grande. É, e eu vi vocês falando também sobre, tá, tem barreiras que deixam isso não acontecer tão naturalmente, né? A gente tem muitas camadas de barreiras. E aí eu queria te perguntar, do que eu vi do material da Um Passo Antes, talvez seja a última barreira ali, e que é a barreira que eu paro e que eu acho que você para também, e que eu não quero mais parar, que é a barreira do intelecto. Que eu fico assim, ó, a gente tem. Por mais isso, assim, ó, que aqui no Jornada da Calma eu sinta coisas incríveis e é absolutamente experiencial, é um acontecimento que rola, e todas as grandes transformações que eu vi acontecendo na vida, elas aconteceram desse lugar mais do sentimento e da sensação, mas aí, a hora que chega na minha segunda-feira, eu tô aqui querendo intelectualizar a coisa e fazer uma coerência aqui cartesiana e não sei o quê. E lá atrás, uma vez que a gente conversou no telefone, eu lembro de você me contar que você também tinha essa característica, assim, falar, eu também, às vezes, sou meio cabeçudo, assim, né? Tipo, muito racional, muito à mente e tal. Como tem sido esse processo para você de não parar nessa barreira da intelectualização de tudo e se permitir sentir, Rondon? Vou até fazer um parênteses aqui, de que não tem nem a ver só com o passo antes, e foi justamente nessa conversa por telefone que você comentou que eu vou contar para as pessoas. Foi um processo na Coexiste que você me apresentou, né? Aham. Depois, sei lá, de uma hora no telefone, eu lembro que você falou para mim assim, falou, putz, você tem duas opções, você pode acreditar um pouco nisso, ou se você for só pelo racional, talvez não funcione, né? E é muito isso. Eu pensei na hora, eu falei, putz, racionalmente eu não faria um processo desse. E aí eu falei, putz, acho que é por isso que eu preciso. Foi, Uhum. foi muito isso. Você participou desse processo ativamente. E acho que a gente está querendo levar um pouco isso para um passo antes, muito no sentir. E aí é muito legal porque nós somos três pessoas. Né? Eu, com um pouco da história que eu contei aqui, a Priscila ela é diretora de teatro, ela é atriz, então ela faz as coisas acontecerem para que as pessoas sintam. Né? E a Aline ela tem muita experiência e muito sentimento mesmo de como as pessoas se comportam, de como as pessoas absorvem essas emoções todas, né? Então, falando, ó, até me arrepia, pra você ver como é de verdade. E, então, é muito nisso que a gente acredita, é fazer as pessoas sentirem efetivamente aquela sensação, e não só ouvirem numa palestra. Eu não é crítica à palestra, é simplesmente o caminho que a gente escolheu aqui, que a gente acha que faz sentido e a gente já viveu, né? Então, é muito nisso, acho que é começar e é um trabalhinho de formiguinha. A gente sabe que no mundo corporativo, por mais que as pessoas estejam doentes, estejam cansadas, tal, ainda tem o lance da agenda cheia, de que você parar para olhar isso é perda de tempo, é perda de dinheiro, que não vai funcionar. Posso ficar falando aqui 3 horas dos motivos, né? Então é muito uma jornada que a gente está querendo começar para ir aos pouquinhos quebrando, né? E eu sempre falo que isso não significa você entrar no mundo dos ursinhos carinhosos. É simplesmente você dar um equilíbrio, né? Eu fui de área comercial, eu vendi a minha vida inteira. Eu falo muito isso para a Linda. Eu falei, putz, no fingir dos ovos, existe um resultado ali que tem que ser entregue. O que a gente está querendo fazer é que esse resultado venha, só que muitas vezes com menos sofrimento, né? Então, você percebe as pessoas hoje investindo muito tempo e energia em retrabalho,
em se defender de politicagem, né, gastando muito tempo para fazer politicagem. Então, quando você vai olhar, você fala, putz, no frigir dos ovos, se a gente reduz esse gasto energético, vamos dizer assim, Aham. se resume em mais dinheiro. Não tem, né, acaba sendo até meio óbvio, né? Só que é óbvio na teoria, né? Na prática, acho que a gente tem um bom caminho agora para percorrer com isso, mas a gente acredita muito que vão ter pessoas que vão estar mais conectadas nesse início com a gente e vão ajudar a gente a fazer a coisa acontecer, porque ninguém faz nada sozinho. Acho que esse é um grande mote. A gente fala muito de inteligência compartilhada, né? Como um dos nossos pilares aqui no Passo Antes. E é isso. A gente tem uma ideia de um início. A cada trabalho, a cada projeto, a cada conversa que a gente vai tendo, cai uma outra ficha e a gente fala, putz, espera aí. A gente estava aqui indo para um caminho que acho que na prática não vai funcionar tão bem. Vamos refazer aqui, vamos seguir outro caminho, vamos fazer um pequeno desvio de rota aqui para chegar lá na frente. Então acho que é um pouco isso. Não sei se eu te respondi aqui, mas Sim, 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 acho que sim. E tem é, eu percebo uma maturidade também, que é isso e você falou lá no começo, né? De ir recebendo o que a vida vai trazendo, né? E falando, tá, então deixa eu ver o que que eu faço com isso aqui que tá chegando. E eu percebo que é uma coisa que a gente talvez ganhe com o tempo. Talvez, se a gente se dedicar, a gente ganhe com o tempo. Mais correto seria isso. E você tem no seu Instagram pessoal uma outra coisa que eu queria te perguntar, que é um projeto que fala de cartas. Então, o que que você diria para você mais jovem, né? E eu fiquei pensando como como a gente pode pegar, né, todo esse amadurecimento, todo esse processo, todo esse vai por um caminho, depois eu vou por outro, então deixa eu ver qual que é o caminho mesmo que eu tenho que ir, e a gente condensa isso ou estrutura isso de um jeito que a gente entende que é de uma carta. E você já me convidou para escrever essa carta e eu tô com muita dificuldade de escrever essa carta. Eu falo, eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar para a jovem Helena, socorro. Mas tem também, tem muita coisa que eu acho que a gente já aprendeu e que a gente tem vontade de dividir. Queria te ouvir também sobre essa estrutura, né? Sobre essa forma de comunicação que a gente perdeu, né? Enfim, da carta desse jeito, não faz mais tão parte do nosso cotidiano, né? Mas todas as vezes que eu leio uma carta, que eu assisto um vídeo com uma carta ali no seu perfil, eu falo, nossa, tem razão, eu diria isso para o meu jovem eu. é muito legal, porque na verdade o Cartas para o Meu Jovem Eu é um livro. Então, é um Sim. livro que eu tinha aqui comigo há alguns anos e que ele é originário de uma coluna de um jornal inglês, então tem muitas pessoas ali do Reino Unido. E quando veio na edição brasileira, tiveram dez cartas de brasileiros. E foi pelo Tiago Matos, que é um desses que eu conheci o livro. Comprei e estava lá, na estantezinha, bonitinha e tal. E aí, no início desse ano, eu virei para a Luísa e falei, putz, esse livro está aqui. Eu falei, mas só ler não está fazendo muito sentido. E aí foi um pouco disso, meio que coisas que a vida trouxeram. Você fala, qual o objetivo que você teve em ler uma carta, fazer um pequeno resumo e fazer um vídeo? Não sei. É muito isso. Me deu vontade. Uhum. Fiz um, fiz dois, fiz três, né? Ainda fazendo não é uma leitura, na verdade eu leio a carta e faço um pouco do que eu senti, né, dos comentários. E aí eu comecei a pedir para algumas pessoas também de convívio escreverem as cartas, né? Então, até agora está um pouquinho parado, eu preciso retomar, porque a história do Passo Antes a gente acabou priorizando, mas eu quero retomar, e é um pouco isso. E o objetivo da carta é você escrever uma carta para você mesmo com 16 anos. E foi muito legal, porque eu acho que eu devo ter feito uns perto de 30 vídeos, e a gente vai vendo as coisas em comum que as pessoas vão escrevendo, né? Então, putz, é sobre amor, é sobre família, são os arrependimentos, são as coisas de olhar e de repente ter um clique ali no momento da carta e falar, putz, eu estou vivendo assim, eu estou escrevendo para o meu jovem falando que eu não queria ser assim, mas eu estou sendo, então dá tempo de eu mudar, né? Então, isso é muito interessante. Eu preciso fazer uma hora um resuminho até dessas primeiras, mas tem muito disso. Então, a gente vai vendo algumas, não sei se são padrões ou enfim, mas um nome que a gente possa usar,
desses sentimentos, muitas vezes, que vêm em comum das pessoas quando ela para escrever. Teve o Roberto Rotenberg, que é um amigo meu, que foi a primeira carta de uma pessoa conhecida minha que eu recebi. Ele falou, é um processo terapêutico. Ele falou, não é uma coisa muito simples, e eu te entendo quando você fala que não, né? Na verdade, a primeira foi a minha, eu escrevi a minha para mim mesmo, para, né, pra ter um. Aham. E no meu caso, acho que foi muito sentar e deixar vir. Não planejei muito, assim. Então, mais uma vez, acreditar no que a vida está propondo para gente. Então, foi um pouco daí, Helena. Não tem. E para mim, putz, cada carta, cada vídeo, teve muita coisa que eu aprendi nesse caminho. Então, acho que foi um processo mesmo de humanização e de aprendizado, talvez para tá sendo, né? Sabe que eu gosto muito daquele conceito de cápsula do tempo, né? De você deixar uma mensagem para você receber um tempo depois. Teve um retiro que eu participei, o Retiro de Silêncio com a Dani e com a Lilian Bertolo, que já estiveram aqui no Jornada também, e que o último exercício do retiro era você escrever uma carta para você. E ela falou, em algum momento essa carta vai chegar. A gente deixava com elas a carta fechadinha. Em algum momento essa carta ia ser entregue pra gente. E eu não sei, eu ainda não recebi a minha, foi recente o retiro, não sei em que momento ela vai chegar. E hoje eu nem sei exatamente o que foi que eu escrevi, né? Ali eu tava com tanta emoção, sentindo. Ficou, e aí eu falei, nossa, quando será que vai chegar essa carta? O que que vai chegar? E esse conceito de cápsula do tempo, né? E a gente conversando agora, eu fiquei pensando que o podcast, né, ele acaba sendo uma mensagem que fica e que em algum momento a gente vai receber. Não sei quando, quem está ouvindo a gente aqui, se está em 2023, em setembro de 2023, quando a gente está gravando, ou se está enfim, em outra época do tempo, do espaço, assim. Então eu fiquei com vontade de te perguntar para a gente encerrar, Rondon. Podendo ser aberto, assim, eu acho que a gente pode se permitir ser do que a gente sentir no coração que vem, assim. Mas nessa cápsula do tempo, o que que a gente planta, assim, que você fala, cara, daqui, não sei quanto tempo, mas daqui a algum tempo eu queria receber essa carta e ver que isso daqui se concretizou, sabe? Que essa sementinha aqui que eu estou escolhendo plantar, isso daqui é cartas para o meu eu do futuro. Então, vai, o que que você colocaria na sua? Eu acho que se a gente visse um futuro em que as pessoas vivessem com menos medo, seria muito bom, né? Porque acho que é aquilo que a gente sempre fala, né? Ou é amor ou é medo. Então, putz, vamos tentar reduzir o medo, porque o amor vai vir como consequência, muitas vezes, é que a gente dá muito peso para ele. Então, acho que se tivesse que fazer, né? Ou pedir, desejar, ou trabalhar para isso, acho que é isso. E aí eu não vou nem restringir as organizações ao trabalho, nada disso, só as relações com menos medo. Acho que com isso a gente pula de patamar assim, um salto valendo. Aí sim, vamos dar vários passos à frente. Nossa, sim, sim. É, e esse seu desejo é uma resposta para uma pergunta que eu tinha hoje, que eu acho que, voltando lá para o começo do episódio, assim, né? Tem horas que eu falo, meu Deus do céu, tá tudo errado, tá muito difícil esse mundo, tudo como essa bagunça que a gente criou, que a gente está vivendo, socorro, será que é esse jeito? Tem uma complexidade envolvida e é óbvio que ela se apresenta dessa forma, né? Só que a solução, ela é nesse lugar que você está falando, assim, né? A gente vai diminuindo essa vida baseada no medo e vai deixando o amor tomar mais conta, assim. Então, eu acho que ela é uma resposta para hoje, mas eu jogo para Helena do futuro também, porque eu acho que isso ainda vão ter muitos entendimentos que vão vir desse lugar. E principalmente da nossa relação, da nossa troca. Então, eu queria te agradecer demais, Rondon, de você estar aqui no Jornada da Calma, compartilhando um pouco da sua história. E que privilégio a gente poder compartilhar a vida também, essa história juntos. Obrigada. Eu que te agradeço, nossa, muito, muito legal, tipo, é muito emocionante, é muito tranquilo e é muito seguro, né? E que a gente possa, de alguma forma, quem escutar, se a gente conseguir impactar uma pessoa que já vai pensar um pouquinho diferente, que já vai sentir uma coisinha diferente, putz, já tá valendo, já estamos no caminho. Obrigado. Nossa, tá valendo muito. Muito obrigada. Que delícia, que prazer. E obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Me conta, quando você estava vindo? Se é
Se estamos no futuro, no passado, no presente, não sei, mas estamos juntos e é isso que importa. Então eu agradeço a abertura, agradeço a confiança e a gente se vê na próxima segunda, próxima Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.